Lições Bíblicas, classe dos adultos, segundo trimestre de 2026. Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Lição 1. 5 de abril de 2026. Dia da Páscoa. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versos 1. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Leitura diária. Segunda, Gênesis 12, verso 3. O chamado para todas as famílias da terra. Terça, Gênesis 12, versos 1. O chamado de Abraão e a origem de uma nação. Quarta, Hebreus 11, versos 1. Abraão não sabia definir a fé, mas a viveu. Quinta, Gênesis 12, versos 10. Obstáculos no chamado divino. Sexta, Gênesis 12, versos 15 e 16. Desafios éticos na chamada. Sábado, Gênesis 12, versos 17 e 18. Deus zela pelos que ele chama. Leitura bíblica em classe. Gênesis 12, versos 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai das multidões. Gênesis 17:5. Tópico 1. Deus chama Abrão. Subponto 1. A fé de Abraão diante do chamado. Gênesis 12, versos 1. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele.
Subponto 2. A promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria sua história e de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Subponto 3. As bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, verso 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Gênesis 12, 2. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele coloca a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E, quando ele estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem provém aqueles que o amam. Nele confio e espero. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Tiago 4, versos 10. Tópico 2. A obediência de Abrão a Deus. Subponto 1. Atendendo o chamado. Como um homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Subponto 2. Um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de Deus. Havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Gênesis 13, 8 e 9. Assim, Abrão saiu da caldeia, em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Subponto 3. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar em Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar por um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Gênesis 11:31. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deuteronômio 8:2. Ponto 3. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Subponto 1. A dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que: "E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra." Gênesis 12:10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Subponto 2. A dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então, para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de que Deus tira Abrão da sua terra e conduz ele a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito.
quando José governava. Subponto 3. A dificuldade em falar a verdade. O texto diz que, quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos, e servas e jumentas e camelos. Gênesis 12, 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abrão: por que não me disse que ela era tua mulher? Abrão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que seus egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. Conclusão. Como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história da Bíblia. Meus queridos irmãos, essa foi a leitura de hoje da lição bíblica da classe dos adultos, lição de número 1, onde nós falamos do chamado de Abrão. Na próxima lição nós estaremos trazendo aqui a lição de número 2, onde nós vamos falar sobre promessas. Nós vamos falar sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus, que é a lição de número 2. Na próxima semana estaremos publicando este vídeo com a leitura. Então eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário para abençoar este canal e compartilhe para que vidas possam ser alcançadas, para que a palavra de Deus se torne acessível a todos. Que Deus os abençoe.